Apagar uma montanha da existência não era uma tarefa muito difícil, mas mover uma e ao mesmo tempo em que prevenia quaisquer problemas futuros que pudesse causar, era um pouco mais difícil. E a dificuldade dessa tarefa aumentou drasticamente ao realizá-la em uma cordilheira em vez de em uma montanha singular. Estou feliz por ter feito os preparativos adequados. Se eu estivesse fazendo isso sozinho, tenho certeza de que estaria lutando no meio do caminho com a solidão e o cansaço, disse Vandaliel baixinho, segurando seu cajado em uma das mãos na carruagem de Sam. Acredito que esperamos 3 dias depois de informar a guilda dos aventureiros e o exército do Ducado de Sauron para que um aviso suficiente pudesse ser fornecido aos aventureiros e aos soldados nas fortalezas ao longo da fronteira. Mas seus preparativos levaram apenas cerca de 1 hora, não é, Bokshan? Perguntou Sam. É que eu fui capaz de fazer os preparativos adequados em 1 hora, Sam. E o fato de eu estar atualmente andando em sua carruagem faz parte disso, disse Vandaliel. A mana de Vandaliel estava quase inesgotável. E devido aos efeitos de sua habilidade de recuperação constante de super mana, ele recuperou grandes quantidades de mana mesmo enquanto a gastava. Mas não era verdadeiramente ilimitado. Transformar uma cordilheira em golems enquanto criava um leito rochoso espesso e durável em uma vasta área e até mesmo ajustava as coisas para fluxos de água subterrâneos era uma tarefa incrivelmente difícil para ele fazer sozinho. Ele nem queria imaginar o quão difícil teria sido se ele também estivesse simultaneamente lançando o voo em si mesmo e exterminando os monstros que fugiam da cordilheira e dos céus acima dela para garantir que eles não fugissem e causassem nenhum dano. Vandaliel poderia realmente ter sido capaz de fazer isso, mas ele não tinha intenção de assumir uma tarefa tão solitária e dura. Sam riu com vontade. Você me honra, meu senhor. No entanto, se alguém o visse agora sem saber o que está acontecendo, certamente entenderia mal. Vandaliel estava acompanhado por várias mulheres, incluindo Tareia, Kashia, Privel, Gizania, Muse e Uma, e elas pareciam fisicamente esgotadas. De fato, se alguém os visse agora, presumiria que casos amorosos haviam acabado de acontecer, ou que as mulheres estavam sendo obrigadas a servi-lo. Essa suposição só seria reforçada pelo fato de que todos usavam roupas que deixavam os ombros expostos. O metamorfo Marigo Fadgar, o deus maligno dos labirintos, também estavam esperando atrás de Vandaliel. Ninguém sem conhecimento da situação seria capaz de ver dentro da carruagem de Sansan, então você pode nos servir o quanto quiser. Certo, Van, disse Mari. De fato. Não há nada com que você se preocupar, grande Vandaliel, disse Gufadgar. Não que eu esteja realmente fazendo algo indecente, disse Vandaliel. Você está certo, Vansama, Tareia sussurrou docemente em seu ouvido enquanto ela o abraçava. Então, por favor. Beba mais de mim e deixe-me comer mais de você. Tareia. Se eu sugar mais do seu sangue, você vai desmaiar, sabe, disse Vandaliel. E mesmo que você coma partes de mim, leva algum tempo para que sua resistência e sangue se recuperem. Vandaliel realmente não estava fazendo nada indecente. Ele simplesmente estava bebendo o sangue de Tareia e dos outros para recuperar sua mana e usar sua habilidade regra de sangue, que fortaleceu seus valores de atributo. E para permitir que Tareia e os outros se recuperassem mais rapidamente, ele estava dando a eles partes de si mesmo para comer. O que ele estava dando a eles era uma versão melhorada da poção de sangue, que era feita com o sangue de Vandaliel. Ele colheu ervas medicinais e cogumelos que cultivou usando a técnica de ligação do mundo demoníaco, que continha a técnica de ligação de plantas. Ele então os combinou com o sangue concentrado do Rei Demônio criado usando a medula óssea do Rei Demônio, então transformou essa substância em objetos em forma de ovo usando os ovidutos do Rei Demônio. Esses objetos em forma de ovo foram temporariamente chamados de ovos de sangue. Eles tinham a aparência de esferas preto-avermelhadas, envoltas em uma substância gelatinosa, como enormes ovos de rã. Eles tinham um sabor muito concentrado, semelhante à poção de sangue se fosse fervido, então eram um pouco difíceis de comer até que alguém se acostumasse com eles. E eles também eram altamente tóxicos, com alta probabilidade de causar mudanças físicas drásticas se consumidos por aqueles que não haviam sido guiados por Vandaliel. No entanto,
para aqueles que foram guiados por ele, eles não eram nada mais do que uma rica fonte de nutrientes e um poderoso remédio curativo. No entanto, ao repor o sangue perdido em vez de curar feridas, ainda exigia algum tempo. O próprio Vandaliel também estava comendo ovos de sangue e partes familiares do rei demônio. Isso talvez pudesse ser chamado de autofagia, mas ele estava fazendo isso para cumprir os requisitos das habilidades ou valores de atributos aumentados, canibalismo e autorregeneração, canibalismo. Então beba meu sangue. Eu tenho o maior ou o segundo maior volume de todos aqui, então ainda devo ter muito sangue, disse Privel. Esse é de volume que estamos falando, não tenho menos do que você. E estou confiante na minha vitalidade também, disse Gizania. Privel era uma origem Sila, com a parte inferior do corpo de um polvo e cabeças de dragão nas extremidades de seus tentáculos, enquanto Gizania tinha a parte inferior do corpo de uma aranha. Ambos tinham a parte superior do corpo das mulheres, mas se incluirmos a parte inferior do corpo, eles realmente tinham várias vezes o volume corporal médio da mulher. Eu já levei em consideração os volumes do seu corpo quando bebi seu sangue pela primeira vez, então não. Lembre-se de que ter grandes volumes corporais significa que você também precisa de volumes maiores de sangue, disse Vandaliel. Parecia que ele já havia se ajustado para isso ao calcular quanto sangue sugar deles. Claro, ele realmente deixou significativamente mais do que o sangue mínimo de que precisavam, a fim de evitar complicações imprevistas. Foi por preocupação com o bem-estar deles que ele estava fingindo que já havia sugado o máximo de sangue possível. Entendo. Ainda me sinto um pouco cansado, então vou descansar um pouco mais, disse Muse. Sim, meu corpo ainda está um pouco pesado, então não pode ser evitado, disse Kashia. Ambos estavam encostados em Vandaliel no lado oposto de Tareia. Se você está tão exausto, devemos trocá-lo por Belmont e os outros, sugeriu Mari. O que você acha, Gufadgar? Se for pelo bem do grande Vandaliel, estou pronto para abrir os portões de teletransporte a qualquer momento, respondeu Gufadgar. Não, não. Estamos bem, então você não precisa ir tão longe. Muse e Kashia disseram simultaneamente, de repente parecendo mais animados enquanto balançavam a cabeça. Eles estavam aqui para Vandaliel sugar seu sangue, é claro, mas se isso fosse tudo, havia candidatos mais adequados, de Belmont, que possuía a habilidade única oferenda, Eleanora, que possuía inatamente poderosas capacidades regenerativas, e Darcia, que era a encarnação de vida. O plano inicial era que eles estivessem na carruagem de Sam agora. Mas Tareia se opôs a isso. Ela disse que seria injusto que apenas Belmont e os outros tivessem seu sangue sugado, e que Vandaliel deveria sugar o sangue dela e dos outros de vez em quando também. E ela apontou que Darcy e os outros tinham outras coisas para fazer no nível do solo com Kanako e o resto. Suponho que você esteja certo. Bem, então, cuide de Vandaliel para mim, Darcy disse, concordando facilmente com o pedido de Tareia, e era por isso que Tareia e os outros estavam aqui agora. Pessoalmente, estou feliz com isso, mas você não precisa liderar os gols, Tareia? E você não precisa dar ordens a Sila, Privel? Vandaliel perguntou. Tareia tinha sido originalmente um dos chefes Gol, e Privel era filha do ancião Sila. Gizania e Uma também eram princesas de suas respectivas nações. Não há nada com que se preocupar, Vansama, disse Tareia. Parecia que não havia problemas em eles estarem ao lado de Vandaliel. Ezoico. Quase ninguém na sociedade humana sabe sobre mim, afinal. Isadiris-san e Basdia-san servem mais do que bem o suficiente como representantes dos Gous, explicou Tareia. Ela desempenhou papéis importantes, incluindo ajudar na criação de artefatos, como equipamentos de transformação. Isso tornou arriscado que sua existência se tornasse conhecida na sociedade humana, então ela raramente se apresentava no palco com Kanako fora do Império Demoníaco de Vidal. Por outro lado, Hadiriz e Basdia eram bem conhecidos na sociedade humana, então Tareia acreditava que os dois eram suficientes para atuar como símbolos e líderes dos Gous, uma raça criada por vida. O mesmo vale para mim, disse Kashia. Eu não sou tão importante para começar, e eu queria que Van me beijasse. Kashia, eu realmente tenho que colocar meus lábios em você, mas é sugador de sangue, não beijo.
Embora eu não possa negar completamente, disse Vandaliel. E você, Privel? Sem problemas para mim também, respondeu Privel. Mamãe serve como líder de todos, e ela me disse que é mais importante para mim estar ao seu lado, Vancum. A mãe de Privel, Periveio, era a atual chefe da Sila do Ducado de Sauron, e ela decidiu que Privel estar aqui era mais importante. Ajudar Vandaliel a mover a cordilheira era um papel importante, afinal. Meu e minha nação não está envolvida nisso, então está tudo bem para mim estar aqui, não é? Disse Yuma, que era a única filha do rei da nação Kijin. TLN, do primeiro o meu era Anvatashi, o segundo era minério que Yuma usa quando fala como ela mesma em vez de colocar aparências. O mesmo é verdade para mim, disse Gizania, a princesa de Zanalpadna. E para mim também. E alguns dizem que um shinobi não deve atrair atenção para si mesmo. Além disso, eu não sou uma princesa, disse Muse, que não era uma princesa, mas era considerada a pessoa mais capaz entre os Impusa. Isso pode ser verdade, mas eu ainda não vou sugar mais sangue de você até que seu sangue seja reabastecido, disse Vandaliel enquanto colocava uma perna articulada dos restos mortais de um rei-demônio familiar em sua boca e a mordia com um estalo. Sua boca estava cheia do gosto de sua própria carne. Não estava muito delicioso. Não entendo por que todo mundo quer comer partes de mim. Eles têm efeitos benéficos na forma de poções e pomadas, mas são apenas restos quebrados, pensou Vandaliel. Claro, suponho que só me sinto assim porque eles fazem parte de mim. Não havia histórias de vampiros bebendo seu próprio sangue para sobreviver, então Vandaliel suspeitou que isso provavelmente era semelhante a isso. A propósito, Van, você não precisa fazer mais nenhum rei-demônio familiar? Perguntou Mari. Acho que é o suficiente por enquanto, respondeu um rei-demônio familiar, em vez do próprio Vandaliel. Como todos os familiares do rei-demônio, era uma entidade dividida de Vandaliel e não tinha nem mesmo uma única perna unida. Consistia apenas em um cérebro enorme. Este era um rei-demônio familiar do tipo cérebro que Vandaliel havia criado para ajudá-lo a controlar sua magia. E dentro desse enorme cérebro estavam os órgãos necessários para mantê-lo vivo, bem como um orbe do tesouro para gerar mana. Normalmente, um cérebro com mais de 2 metros de altura entraria em colapso sob seu próprio peso, mesmo que fosse um monstro. Mas porque era um cérebro do rei-demônio, era muito mais firme e durável do que a consistência de tofu que se poderia esperar que tivesse. No entanto, se não fosse pelo fato de estar a bordo da carruagem de Sam, que fornecia um transporte extremamente estável e suave, Vandaliel precisaria gastar mana extra para criar uma casca dura ao seu redor. Vandaliel aumentou seu próprio poder de processamento conectando esse rei-demônio familiar do tipo cérebro ao seu corpo principal. Ele era como um supercomputador, conectando um cérebro extra em vez de processadores extras. E ele havia criado outros familiares do rei-demônio. Havia dezenas de familiares do rei-demônio do tipo assistência visual, consistindo de apenas um globo ocular e asas de 1 metro de largura, voando ao redor de Sam. Ele os criou para garantir que nenhum monstro estivesse escapando, que nenhuma parte da cordilheira estivesse desmoronando, que não houvesse nenhuma parte que estivesse afundando ou se tornando anormalmente elevada. Havia um número incontável deles, desde o antigo território de Sila até o destino final da cordilheira, bem como os céus acima da fileira de montanhas rochosas que encontravam a cordilheira da fronteira, isolando o continente norte de Bangaia do oceano. Papai, posso comer isso? Bakunava perguntou, apontando para alguns outros familiares do rei-demônio. Vandaliel também criou familiares do rei-demônio para servir como lanches para Bakunava. Estes eram essenciais para a operação, pois impediam Bakunava de comer os familiares do rei-demônio que estavam sendo usados ativamente. Ezoico. Aliás, Bakunava preferia familiares do rei-demônio com grandes globos oculares e cérebros. Ele alegou que gostava de como os globos oculares estouravam em sua boca e como os cérebros tinham uma textura cremosa e derretida em sua língua. Você pode comer os que são para lanchar, disse um dos familiares do rei-demônio. Não coma esse, coma-me em vez disso, disse outro, oferecendo-se para consumo. Mas eu apreciaria se você comesse os monstros também, acrescentou um terceiro. Sim, mas os monstros aqui não são tão fortes, então eles são meio insípidos e piegas, reclamou Bakunava.
Parecia que, ao contrário dos monstros do continente demônio e do continente do rei demônio, Bakunava não se importava muito com os monstros da Cordilheira da Fronteira. Mesmo no continente demoníaco, havia monstros que estavam em baixa classificação e embora com isso dito, mesmo o aventureiro médio mal seria capaz de derrotá-los. O fato de Bakunava ainda gostar de comê-los, mas não os monstros aqui, provavelmente tinha algo a ver com a concentração do miasma que contaminou os ninhos do diabo em que viviam. Enquanto Bakunava não estava comendo os monstros, Pet estava fazendo o possível para devorar o maior número possível. Não havia muitos monstros de alto escalão para começar, então Pet e sua habilidade devorador de dragões ancião eram mais do que suficientes para lidar com os mais poderosos. Então, por que Bakunava estava aqui? A resposta foi que ele disse: eu quero ajudar Oneishan. As crianças gostavam de ajudar seus pais e irmãos mais velhos. Acreditando que Bakunava estava crescendo rápido, Vandaliel não hesitou em ajudá-lo e embora ele tivesse, por um breve momento, se preocupado um pouco com os efeitos que a visão de Bakunava teria nas mentes dos soldados nas fortalezas ao longo da fronteira do Ducado de Sauron. Mas ele decidiu que tudo bem, pois eles só viriam Bakunava à distância. Outras razões importantes pelas quais Vandaliel tomou essa decisão incluíram o fato de que, embora Bakunava ainda não tivesse sido visto por humanos, ele já havia sido visto pelos deuses das forças de Alda durante a batalha para libertar Bothin, e o fato de que Bakunava era mais do que poderoso o suficiente para se defender. Aradia, cuja existência era desconhecida para as forças de Alda e ainda não podia lutar, estava em casa com sua mãe Deiana. E mesmo enquanto a fome de Bakunava era direcionada aos familiares do Rei Demônio em vez dos monstros, Pet sibilou ferozmente enquanto devorava a parte de Bakunava também. Após seu último aumento de rank, Pet agora era um rei das bestas negras da centopeia relâmpago rugido de aço divino com um corpo enorme que tinha mais de 100 metros de comprimento, irradiando uma aura divina e ou melhor, um sinistro. Todos, exceto o próprio Pet, ficaram surpresos quando ele se tornou um rei das bestas negras da centopeia relâmpago rugido de aço divino. Os reis bestas eram semideuses, e o termo geralmente se referia aos reis das feras gerados pelo deus besta Gampaplio. Luciliano, Gufadgar e até mesmo Peria, a deusa da água e do conhecimento, não sabiam que era possível para um monstro aumentar sua classificação para se tornar um rei das feras. Uma possibilidade era que Pet tivesse simplesmente ganhado uma raça cujo título continha as palavras o Rei das Feras, e ele não havia realmente se tornado um Rei das Feras, e no entanto, parecia que a habilidade em fortalecer seguidores o que ele havia adquirido afetava até mesmo centopeias regulares que não eram monstros, então presumia-se que ele realmente havia se tornado o Rei das Feras centopeia. Quando Lafaz, o rei das bestas pássaros, foi questionado se era possível que um monstro se tornasse um rei das bestas, ele ficou completamente chocado. Parecia que ele nunca tinha pensado na possibilidade, muito menos ouvido falar de tal coisa acontecendo. De acordo com Lafaz, era possível que um novo rei besta nascesse. Mas isso só poderia acontecer se o rei das feras anterior morresse e fosse sucedido por um de seus filhos. Era por isso que ele nunca havia imaginado que um rei das bestas pudesse nascer de uma espécie de inseto que nunca teve um rei das feras em primeiro lugar, muito menos de um monstro. No entanto, era possível que houvesse monstros em algum lugar do mundo que haviam se tornado reis besta, colossos ou dragões anciões, e ele simplesmente não sabia deles porque estava no continente demoníaco o tempo todo. Isso foi o que Lafaz disse enquanto olhava para Vandaliel. Um Dhampir que alcançou a divindade como mortal, absorveu os fragmentos do Rei Demônio e até os roubou de Guduranis. Talvez ele tivesse pensado que, se isso pudesse acontecer, então seria possível que um monstro se tornasse um rei das feras também. Qual é o problema, Vansama? Perguntou Tareia. Eu estava pensando que poderia haver outros entre meus companheiros que se tornariam reis bestas ou dragões anciões no futuro, semelhante ao que Pet fez. Embora eu ainda não saiba o que pode fazer com que um monstro se torne um rei das feras, respondeu Vandaliel. Ninguém negou a possibilidade que ele estava sugerindo. Grande Vandaliel, você andou em nosso mundo depois de reencarnar aqui de outro, e você realizou feitos divinos. Acredito que é natural que aqueles que o servem sigam seus passos, disse Gufadgar, concordando com Vandaliel por razões que ele realmente não entendia.
Talvez Pet tenha se tornado algo semelhante a um rei das feras, como um rei das feras negras ou algo assim, em vez de um verdadeiro rei das feras. As pessoas que bebem o sangue de Vandaliel repetidamente se transformam em humanos das trevas, afinal, disse Kashia. Isso certamente é possível, disse Vandaliel enquanto olhava para o espaço, incapaz de pensar em qualquer contra-argumento. Tadano se tornará um rei das feras roedor? Perguntou Yuma. Acho que Maroru e suas irmãs chegariam primeiro, disse Privel. Pessoalmente, estou torcendo por Tama e Gyoku, já que eles têm tentáculos como eu. Parece que Yamata e Rapiessage também se tornarão algo impressionante, disse Muse. De repente, o homem-osso, ou melhor, apenas seu crânio, voou para dentro da carruagem. Meu senhor! Qual é o problema? Há problemas na superfície do solo? Perguntou um dos familiares do Rei Demônio. Giu. Há menos monstros saindo da cordilheira do que o esperado, então as coisas estão indo bem e embora os soldados e moradores das fortalezas e cidades-fortaleza ao longo da fronteira estejam correndo e exibindo um comportamento estranho. Darcy-sama e os outros estão voando, tentando acalmá-los, relatou o Homem-Osso. Parecia que as coisas haviam se tornado um pouco problemáticas no nível do solo, não apenas devido aos monstros que saíam da cordilheira, mas devido às pessoas que testemunharam o movimento da cordilheira e viram Bakunava e Pet no céu acima deles. Homem de ossos, o que você quer dizer com um comportamento estranho? Vandaliel perguntou. Meu senhor. Parece que eles estão implorando aos deuses por misericórdia. Bon Man respondeu. Parecia que as pessoas tinham a impressão de que o mundo estava chegando ao fim. Isso pode ser ruim. Devo parar a tarefa por enquanto? Vandaliel se perguntou. Mas parecia que as pessoas já haviam se recuperado do pânico. Parece que Vida, Botin e Peri enviaram mensagens divinas, então as cidades e fortalezas onde o caos morreu antes de Darcy-sama e os outros chegarem lá, então acredito que o problema já está resolvido, disse Bon Man. Interpretar com exatidão mensagens complicadas exigia clérigos excepcionais e talentosos, poucos em número, mas uma simples mensagem de Pacalme-se não era tão difícil de interpretar. Esses clérigos só precisariam usar o respeito do povo que haviam conquistado para convencê-lo a se acalmar. Eu me sinto mal com isso, mas suponho que só tenho que esperar que eles me perdoem, já que estou me certificando de que eles não tenham mais que sofrer com a guerra com a nação sagrada de Midin? Vandaliel disse. Por que você parece tão incerto? Não é obviamente melhor para eles se não houver guerra, disse Kashia. Kashia, se não houver mais guerra, haverá uma redução nas armas e uma redução no orçamento do exército, o que não pode ser considerado positivo para as fortalezas e cidades-fortaleza ao longo da fronteira, explicou Vandaliel. Ezoico. Foi precisamente porque havia uma fronteira compartilhada com uma nação inimiga que havia várias fortalezas ao longo da fronteira, com as famílias dos soldados trabalhando nas fortalezas morando nelas também, e cidades-fortaleza foram construídas e mantidas como pontos de trânsito para os suprimentos de que as fortalezas precisavam. Se essa nação inimiga fosse bloqueada por uma alta cordilheira, todas essas pessoas se tornariam pouco mais do que ladrões de impostos. Embora eu ache que eles permanecerão por um tempo como bases para aventureiros que abatem os monstros para evitar debandadas de monstros dos ninhos do diabo da cordilheira, e como uma linha de defesa no caso de uma debandada de monstros acontecer, disse Vandaliel. Pensando bem, este lugar sempre recebeu apoio dos outros ducados por causa do fato de ser a primeira linha de defesa contra o Império Amid. Esse apoio não vai desaparecer? Perguntou Privel, apontando um possível futuro sombrio para o Ducado de Sauron. Privel, esse apoio pode ser substituído pelos lucros do comércio com nossa nação. Se não, vou dar-lhes mesada se for preciso, disse Vandaliel. Nesse ponto, por que não anexamos o Ducado? Privel questionou. Enquanto o Ducado de Sauron fosse governado por Elizabeth, que havia sido assombrada por um poderoso apoiador na forma de Vandaliel, seu futuro seria brilhante pela força, se necessário. Na verdade, Elizabeth não ganhou um patrocinador. Ela tinha sido assombrada por um. Por ter sido assombrada por esse patrocinador, ela também não conseguiu fazê-lo parar de apoiá-la. Uma mudança de assunto, meu senhor, mas tenho duas coisas a relatar, disse o Homem de Ossos.
A primeira é que minha classificação aumentou e agora sou um cavaleiro esqueleto do Deus Imperador das Trevas de rank 15. TLN, no kanji para Mdarkan neste título de corrida é Inmei, que é o nome de Amemi Amei. É uma parte de palavras relacionadas à morte, como submundo o reino dos mortos. Esta notícia apoiou a especulação que Vandaliel havia feito apenas alguns minutos antes. Cavaleiro esqueleto do Deus Imperador das Trevas era um título de raça bem diferente dos que o Homem de Ossos tinha anteriormente. Embora ele não fosse o mesmo que um semideus, era difícil imaginar que ele fosse completamente diferente também. A julgar pelo nome da raça, tenho certeza de que significa que você é um cavaleiro que serve a um Deus Imperador das Trevas, e esse Deus Imperador das Trevas é... Provavelmente, definitivamente eu, suponho, disse Vandaliel com relutância. Se possível, ele não queria admitir que o Deus Imperador das Trevas ou no título racial do Homem de Ossos se referia a si mesmo. Mas ele previu que, se ousasse perguntar, eu me pergunto quem é esse Deus Imperador das Trevas? O Homem de Ossos teria imediatamente explodido em lágrimas e gritado, Vigiou! Meu senhor, você realmente acredita que eu poderia servir a qualquer outro que não seja você? Assim, Vandaliel decidiu aceitar com relutância esse fato. Oh, obrigado, meu senhor. Eu estava tão preocupado. Eu não saberia o que fazer comigo mesmo se você tivesse sugerido que o Deus Imperador das Trevas não é você. Bom Man exclamou aliviado. Parecia que a previsão de Vandaliel estava correta. Pensar que você aceitaria isso por sua própria vontade, Vansama. Você cresceu, não é? Sua aparência não muda muito, então tive a impressão de que você era o mesmo de sempre, disse Tareia. Tareia, o fato de eu não estar crescendo mais alto não é um problema quando você leva em conta minha raça. Estou planejando levar um século ou dois para chegar a mais de 2 metros de altura, disse Vandaliel. Essa figura de mais de 2 metros de altura era exatamente a altura ideal que ele queria alcançar, não era um número que fosse realmente baseado em nada. Então, qual era a outra coisa que você queria relatar? Vandaliel perguntou. Giu. Todos nas fortalezas, cidades fortaleza e aldeias ao longo da fronteira estão adorando você como um deus, meu senhor, disse o Homem de Ossos. Hã? Por quê? Vandaliel realmente não tinha ideia de por que as pessoas fariam uma coisa dessas. Bem. É natural, não é, disse Tareia. Na verdade, seria estranho se eles não o fizessem. Disse Privel. Achei que certamente Van notaria desta vez, mas suponho que não, disse Caxia. Eu presumi que ele estava preparado para isso desde o início, disse Gizania. Ezoico. Parecia que todos os outros já haviam previsto que isso aconteceria. Tareia, pessoal, todos vocês previram o futuro? Vandaliel perguntou. Não, não é isso, disse Muse. Eu sugiro que você reflita sobre o que está fazendo agora. O que estou fazendo agora? Muse, estou apenas mudando a forma da cordilheira para bloquear a nação escudo Mirv do Ducado de Sauron, disse Vandaliel. Acho que esse é o principal motivo, disse Mari gentilmente. Vandaliel olhou ao seu redor, mas não importa quantas vezes ele girasse a cabeça no pescoço, não havia uma única pessoa que discordasse de Mari. Para Vandaliel, mover a cordilheira era uma tarefa significativa, mas que ainda era possível se ele reunisse toda a sua mana, de nada mais, nada menos. No passado, ele já havia cruzado a cordilheira com os Gous, incluindo Tareia, Caxia e Zadiris. Naquela época, ele havia alterado as formas dos penhascos para facilitar isso. E ao entrar no Ducado de Artner, ele consertou o túnel desmoronado sob a cordilheira fronteiriça. Ele considerava sua tarefa de mover a cordilheira nada mais do que uma extensão disso. Ele estava fazendo isso com a ajuda de todos, e ele achou que era uma coisa incrível. Mas ele realmente não acreditava que era uma tarefa tão grande que as pessoas pulariam o estágio de respeitá-lo e iriam direto para adorá-lo como um deus. Nesse ritmo, serei adorado como o Deus que moveu a cordilheira, não apenas ao longo da fronteira, mas em todo o Ducado de Sauron. Ajude-me, Borgadon, Vandaliel silenciosamente implorou a Borgadon, o Deus das montanhas, que era adorado no ducado adjacente ao Ducado de Sauron. Mas,
Por alguma razão, uma imagem de Borgadon balançando a cabeça com veemência passou em sua mente, dizendo: Van? De jeito nenhum, seria impossível inventar uma história que fizesse sentido neste momento. Então, sem escolha, Vandalieu desistiu. Ezoico. No conselho de emergência que acontecia dentro da cabeça de Vandalieu, havia uma sugestão para dar crédito pelo feito a Baconava, que havia sido visto por um grande número de pessoas. Mas se algum tipo de problema ocorresse, Baconava levaria a culpa. E seria um ato desprezível para Vandalieu usar seu próprio filho como bode expiatório, então isso estava fora de questão. A decisão final foi espalhar o crédito pela tarefa entre todos e esperar que parte da adoração do povo seja direcionada aos outros e não apenas a ele. Vou chamar a nova parte da cordilheira de Cordilheira da Arca, disse Vandalieu. E vou construir igrejas para Hicklen, Lurovar e Botin. Vamos criar fontes naturais de água ou fontes termais e depois pedir a Elizabeth Sama que implemente uma política para construir uma cidade de águas termais chamada o Solderro em torno da igreja de Peria. E assim começou o plano para revitalizar a economia do Ducado de Sauron. Pensando bem, Van, eu queria falar com você sobre uma coisa, disse Mari. Tudo bem se eu dividir meu sangue e tudo o mais que for necessário para criar uma irmã para mim? Estou sendo convidado a ajudar a fazer um corpo. Se é alguém em quem você acha que pode confiar, Mari, então tudo bem. Espere, você pode fazer algo assim? Perguntou Vandalieu. Eu não sei, então pensei, bem, talvez eu tente. Está tudo bem, é alguém que é muito confiável, disse Mari. Enquanto isso, no lado da nação Escudo-Mir da fronteira, havia um pânico ainda maior ocorrendo do que no lado do Ducado de Sauron. Não havia deuses com conhecimento prévio da situação, e os clérigos não tinham ideia se deveriam dizer ao povo para fugir ou se acalmar. As pessoas tremiam de medo ao ver as montanhas que gemiam enquanto se moviam, e o enorme dragão ancião e centopeia voando no céu acima deles. E as orgulhosas fortalezas robustas da nação Escudo-Mir estavam lutando para lidar com os monstros que haviam voado para fora da parte da Cordilheira da Fronteira que se tornará a Cordilheira da Arca. Esses monstros seriam considerados poucos em número para uma força de ghouls poderosos e totalmente preparados, Scylla, demônios e mortos-vivos. Mas seu número certamente não era pequeno para o exército da nação Escudo-Mir, que havia sido pego de surpresa. Quanto aos deuses das forças de Alda, eles enviaram mensagens divinas aos clérigos da nação Escudo-Mir dizendo: isso faz parte do poder do Rei Demônio, e então decidiram simplesmente observar como a situação se desenvolveu. Talvez isso não fosse verdade para o povo da Santa Nação de Amid, mas para os deuses das forças de Alda, o inimigo que deveria ser derrotado não era o rei Norbaume, mas Vandalieu e o império demoníaco de Vidal que ele governava. Era problemático que o caminho para o Ducado de Sauron tivesse sido fechado pela Cordilheira. Mas não era algo que exigia que eles evitassem imediatamente, reunindo todas as suas forças com a disposição de sofrer grandes perdas para fazê-lo. Sendo esse o caso, Alda e seus subordinados acreditavam que seria melhor usar esse incidente para dizer à Santa Nação de Amid quem era seu verdadeiro inimigo. Como resultado, o medo e o pavor das pessoas que viviam sob o domínio da Santa Nação de Amid seriam direcionados a Vandalieu, mas Alda acreditava que isso valeria a pena, desde que permitisse que a Santa Nação de Amid se unisse. Para Alda e seus subordinados, Vandalieu era um indivíduo reencarnado que veio de outro mundo e absorveu o rei demônio em seu próprio corpo, e embora houvesse pessoas no império demoníaco de Vidal e no reino Orbaume que o adoravam como um deus, eles não o consideravam verdadeiramente um deus. Os níveis das habilidades: recuperação de super mana constante, taxa de recuperação de mana super aumentada, valores de atributos aumentados, Vadorado, poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, regra de sangue, gênesis de golem, valores de atributos aumentados, canibalismo e auto-regeneração, canibalismo aumentaram. Nome: Homem de Ossos. Posição: 15. Raça: Cavaleiro Esqueleto do Deus Imperador das Trevas. Nível: 55. Título: Slayer of the Roaring Flames. Habilidades passivas: Visão escura. Força monstruosa, e nível 7, subir de nível. Valores de atributos aumentados, lealdade, e nível 8, subir de nível. Forma espiritual, e nível 10.
Valores de atributo reforçados, montado, e nível 8. Super autoaperfeiçoamento, criador, e nível 3, desperto do autoaperfeiçoamento, criador e subir de nível. Super autoaperfeiçoamento, orientação, e nível 2, desperto do autoaperfeiçoamento, orientação e subir de nível. Resistência física, e nível 6, subir de nível. Cura de assassinato, e nível 7, suba de nível. Valores de atributo fortalecidos, indecisão, e nível 6, subir de nível. Parte do corpo aprimorada, ossos, e nível 10, suba de nível. Fortaleça os subordinados, e nível 3, de novo. Valores de atributo fortalecidos, ordens do Senhor, e nível 1, e novo. Habilidades ativas. Esgrima de ossos ocos, e nível 8, suba de nível. Técnica do osso do escudo, e nível 2, subir de nível. Tiro com arco, e nível 10, subir de nível. Passos silenciosos, e nível 4. Coordenação, e nível 10. Comando, e nível 8, subir de nível. Técnica de osso de armadura, e nível 3, subir de nível. Montaria, e nível 7. Controle de longa distância, e nível 10. Aura do medo, e nível 9, suba de nível. Processamento de pensamento paralelo, e nível 8, subir de nível. Transcender limites, e nível 2, desperto de ultrapassar limites e subir de nível. Espírito demonfal familiar, e nível 5, subir de nível. Ultrapasse os limites, de espada mágica, e nível 5, suba de nível. Habilidades únicas. Lâminas de osso. Proteção divina de Shers. Proteção divina de Vandaliel. Proteção divina de Roger Fifi.